Podem estar sentados. Glória a Deus. Pastor, pode vir aqui, por favor? Já? Graças a Deus, obrigado. Brevemente, só para apresentar um amigo de longa data. Nós nos conhecíamos um pouco à distância no princípio, quando ele jogava futebol, mas já era um jovem de bastante, com algum reconhecimento, do potencial, né, vamos dizer assim, como servo de Cristo, como servo do Senhor, há muitos anos atrás. Depois ele começou com projetos com crianças de futebol, não é? Escolinhas de crianças, foi uma bênção, correu bem, continuam até hoje, muitos deles, e a vida continua, ele casa, tem filhos, não é? Faz vários tipos de missão. Hoje o Marlon, além de ser um amigo de longa data e com muita experiência com atletas, com o acompanhamento de atletas e também com escolinhas de futebol e estudo, também é psicólogo, porque faz falta, não é? Para fazer esse tipo de acompanhamento, para entender um pouco melhor as pessoas e poder ajudá-las. E então, é pastor de uma igreja local na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Então, é uma cidade pequena, que já cresceu muito comparado com quando eu fui lá da última vez, certamente. Pastor ali, juntamente com a sua família. Então, é uma alegria recebê-lo, não somente para o encontro, o evento de casais ontem, mas também para ministrar aos nossos corações esta manhã, aqui na nossa congregação em Cascavelos e ao redor do mundo, não é? Através da transmissão online. Bem-vindo. Deus abençoe. Posso? Vamos orar então? Pai, nós queremos agradecer-te pela vida do pastor Marlon. Colocamos a sua esposa Yara, os seus filhos nas tuas mãos neste momento, durante este tempo de ausência. Pai, haja frutos do trabalho desenvolvido nos dias anteriores, Pai, no Luxemburgo, também em Genebra, na Suíça, Senhor, que haja frutos, seja bênção, e haja frutos aqui também, resultado do trabalho do Senhor, do penoso trabalho da alma de Jesus através do teu servo, Marlon. Ó Deus, muito obrigado pela sua vida, abençoe nesta manhã, ao transmitir o que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Como estamos? Já perguntar para a pessoa que está do seu lado como ela está hoje? Às vezes, só um minutinho. Às vezes nós somos assim, né? Tudo bem? Bom dia? A paz? Tudo. Mas às vezes a pessoa, ela não está naquele dia, né? E nós precisamos nos importar mais com gente e menos com coisa. Nós estamos dentro de uma geração materialista, uma geração que coisificou as pessoas. Logo, enquanto o outro produz algo beneficente para mim, eu curto, eu compartilho e sigo. Mas basta aquela pessoa não fazer mais a minha vontade ou me servir como eu desejo que seja servido, a gente logo anula. Nós precisamos voltar ao Evangelho da simplicidade, e o caminho é voltar os nossos olhos para Jesus de Nazaré, o modelo perfeito de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Quantos casais estiveram aqui ontem? Foi maravilhoso, não foi? Um bacalhau, assim, né? Sensacional. Uma sangria. Tinha anos que eu não tomava sangria, né? Eu me lembro que sangria era lá de Teresópolis, muito tempo, né? E foi um tempo de muita graça, um tempo que eu fui muito edificado. Contudo, entretanto, vim sozinho. Estava todo mundo aqui abraçando e beijando, e eu lá, chupando o dedo. Mas é assim mesmo, né? São coisas que acontecem na vida. Como eu falei para os irmãos ontem, eu não ando sozinho. Quando a minha esposa não vem, eu tenho que trazer um número equivalente a ela. Por isso eu trouxe 3 homens, que equivalem a minha esposa. É para ver como é que é potente a moça, né? É forte. Fique de pé, por gentileza. Gostaria de apresentar e honrar 3 homens de Deus que estão caminhando comigo já há mais de uma semana.
A gente conhece as pessoas quando a gente come assim, alguns quilos de sal, quando a gente anda alguns quilômetros, quando a gente dorme junto. Essa noite dormi os 4 juntos. Estava assim 2-2, depois 2-2, agora foi os 4 juntos. Essa noite foi maravilhosa. Era um trator de um lado, e aí do outro lado um piano. Foi uma orquestra essa noite. Maravilhosa. Descanso reparador. Moisés Alves, fica de pé, por favor. O Moisés é casado e um homem de Deus, tem 2 filhos, gestor financeiro, líder, mentor de gente. Ele mora em Catalão, ministro também da Igreja de Deus em Catalão, e já caminha comigo já há algum tempo. Moisés, sempre quando eu faço uma viagem para a nação, quando a esposa não vai, ele é o primeiro a ser contactado. Vamos? Ele é assim, vamos. É bom ser assim, disposto. Já viajamos para os Estados Unidos, Haiti, Cuba, Luxemburgo, Suíça e agora Portugal. Está conhecendo Portugal. Que Deus te abençoe. É um jovem muito abençoado e depois aí no final, muito bom quem puder conversar com ele, vai ter algumas ideias brilhantes, sensacionais. Que Deus te abençoe. Filhão, pode se sentar. O Israel aqui, por favor, fica de pé. Quantos foram abençoados com esse louvor tão gracioso, né? O Israel tem uma graça especial, Deus tem derramado um amor. É difícil, ele é um poço de paciência. O mundo teve um terremoto, aquelas coisas, Covid, ele está todo na mão de Deus. Fique tranquilo, E ele é uma graça, e a primeira viagem que eu faço com ele, estou aprendendo muito com ele. Que Deus te abençoe, já é um prazer grande ter você do meu lado. E o Denner, a gente chama, Denner é o Kinder Ovo, Kinder Ovo aqui? É o Kinder Ovo. É a primeira viagem de avião, e aí então ele já conhece 3 nações. Ele conhece Luxemburgo, Suíça e Portugal. Tudo isso porque o Denner é um garoto que tem se dedicado ao Senhor, um testemunho ímpar, um garoto temente a Deus, íntegro. E ele é fruto do projeto Crescer, do projeto que temos com o futebol. Ele se converteu através do projeto Crescer, entregou a sua vida a Cristo, começou a servir ao Senhor. E desde o nosso retorno dos Estados Unidos para o Brasil, o Denner começou a caminhar comigo, eu ensinando, puxando a orelha, Até hoje eu puxo, Mas assim, ele é muito ensinável, um garoto cheio de Deus, e ele foi para o seminário. E agora está retornando, depois de 1 ano e meio no seminário, ele está retornando para trabalhar conosco na nossa igreja. E Deus deu um dom ao Denner, que é de cortar cabelo. Então o que nós vamos fazer agora em Goiás? Nós vamos montar uma barbearia para o Denner. Nós já conseguimos um investidor que vai investir no Denner, vai montar uma barbearia para ele e vai emprestar para ele esse dinheiro por 1 ano. Então 1 ano o Denner tem que retornar esse dinheiro para ele sem juro nenhum e com uma condição. O Denner precisa formar 3 discípulos nesse ano para cortar cabelo, para criar uma oportunidade social de trabalho para novos jovens que não têm essa condição e fazer dessa barbearia uma mini igreja. Vai pregar o evangelho ali, E é uma boa profissão para se pregar o evangelho, Orlando? Porque a pessoa está ali com a navalha fazendo a barba, E você vai pregando, Jesus te ama, olha, você tem que se arrepender dos seus pecados, amém? E por último você faz o bigode, você fala, quer aceitar Jesus? Ele, Ele era um jovem abençoado, que Deus te abençoe, Denner. Muito bom ter você com a gente. Eu aprendi algo, eu estou saindo aqui do foco não, Eu sou muito, ando pra cá, se alguém sair aí e não me vê aí, dá um grito aí na internet aí, viu? Eu sou muito ativo assim, gosto de caminhar e interagir. Eu aprendi algo na minha vida que é a cultura da honra. A gente não tem que honrar só aqueles que nos honram, não. Nós temos que honrar todos. Porque a honra é o princípio do amor. E Jesus mandou amar a todos. Todos mais próximos. E os mais próximos são aqueles que estão mais próximos. Quem é o seu próximo mais próximo hoje? Essa pessoa está do seu lado. Essa pessoa precisa ser honrada. E onde eu vou, eu gosto, onde falamos do amor, e uma das linguagens do amor que eu tenho é o presente. Eu gosto de dar presente e gosto também de receber presente. Viu? Se você quiser me dar um presente hoje, eu não tenho nenhum problema de levar
levar um pastel de Belém para casa, tem mais um bombom que é sempre você me dá, né? Quem sabe, né? Quem sabe é um bom vinho, né? Para levar para casa, para tomar com a esposa, é bom também, né? Mas eu aplico esse princípio da honra muito tempo na minha vida. O Denner é a prova disso. O Denner, os jovens se falam, mas por que o Denner está indo contigo, né? Ninguém perguntou, mas eu penso, né, que os jovens falam, por que o Denner vai viajar com o pastor Marlon para a Europa, tal. Mas ninguém sabe o que o Denner passa nos bastidores. O Denner é o que lava meu carro. O Denner é o que me serve a todo momento. O Denner é aquele jovem que quando precisa dele, ele está sempre disposto a servir. Você acha que uma pessoa dessa, que planta serviço, amor, não vai colher honra na vida dela? Você acha que essa pessoa não vai ser lembrada? E eu gostaria de honrar uma pessoa que hoje, que é o líder de vocês, que deve ser uma pessoa honrada, e tenho certeza de que é uma pessoa honrada neste lugar, porque se entrega, porque se dedica, é o nosso líder. E o pastor Robert, ele também abriu uma porta para mim aqui, né? Ele me acolheu quando eu vim aqui, em Aderlândia, 2 anos atrás, né? Que café maravilhoso, né? Um aconchego maravilhoso, quando a primeira vez eu vim aqui, sem planejamento, e agora também, para que nós possamos lançar o nosso livro e também poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Então, eu gostaria de honrar, mas com uma condição. Você vai ter que usar o que eu vou te dar agora. Você quer? Quer ou não? Já não sei se quero presente. Você deu um passo, vai querer. Então agora já era. Olha só. Tem que honrar quem... Tem que honrar quem honra, né? Então, vem cá para aquela câmera. Você falou que não pode ficar para aí. Vem cá. O pessoal lá dentro também. Olha só, tem que usar agora. Viu? Com essa condição. O que se faz por amor a Jesus? Olha que gatão, deixa isso. Olha isso. Top Gun. Olha pra namorada lá. Olha só. Bom? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado por tudo, pelo carinho e por essa porta que me abre. Vamos ficar de pé. Ontem falamos sobre o poder do abraço. Como que Deus é, né? Deus é maravilhoso. Ele testifica. Eu vinha com algo do meu coração e a Derlane, ontem ela compartilhou sem nada combinado. O máximo que ela fez foi me dar um abraço quando chegou, né? E depois falar sobre o poder do abraço. Eu sou um homem que sou e me sinto muito equilibrado emocionalmente. Muito pelo toque físico que nós manifestamos em nossa casa. Eu sei que nós estamos numa cultura europeia, eu já vivi a cultura norte-americana, mas a cultura do abraço é a cultura do reino de Deus. Ontem Roberto falou sobre vários abraços na Bíblia. E nós precisamos entender que o abraço é a manifestação do amor pela materialização desses movimentos do nosso corpo físico. E o abraço, ele foi um tanto quanto extinguido durante a pandemia, mais do que nunca. E nós precisamos entender que o abraço, ele cura, ele restaura. Fisiologicamente falando, ele tem um aumento, uma elevação de autoestima, da frequência cardíaca, o seu coração dispara quando você recebe um abraço de uma pessoa que você ama, que você gosta, melhora o fluxo sanguíneo. E o abraço, acima de tudo, é de graça. Você não paga nada. E nós precisamos voltar a nos abraçar, porque existe uma liberação de dopamina e serotonina em nosso cérebro quando abraçamos. A dopamina e a serotonina são os hormônios do prazer e da alegria. Ou então, como aqui eu posso dizer, quem abraça mais é mais feliz. É interessante vocês verem o que vai acontecer aqui agora. Tá todo mundo assim, sério, olhando pra mim. Quem é esse brasileiro doido falando de abraço comigo aqui, galera, pois, né? Mas a psicologia diz que se você não recebe 6 abraços por dia, 6 abraços por dia. Tu és amada, tu és querida. O abraço brasileiro é assim, é 20, 30, 40, 50. É sentir o coração, é sentir o amor de Deus.
mais, querida. Glória a Deus. São 6 desse por dia. Não vai precisar de Rivotril. Não vai precisar de melatonina para dormir. Não vai precisar ansiolítico ou de depressivo. Porque o amor de Deus se manifesta num abraço. E ora, pois, porque vocês estão olhando para mim com essa cara de bobo. Abraça alguém, por favor. Um abraço. Diga algo para essa pessoa. Yes. Gente, só 6. Tá bom, para, por favor, já passaram, eu tenho que entregar. Por favor. Pode se sentar. Roberto, para de abraçar, por favor. Roberto, para de abraçar, Roberto. Alguém tira o Roberto aí, por favor. Para de abraçar. Pode sentar. Glória a Deus. A Yara não pôde vir dessa vez. Eu sou casado com a Yara, uma linda mulher. Tem pastor que fala assim, é a mulher mais feliz do mundo. Ah, para, né? A Yara não é a mais feliz do mundo, mas ela é muito feliz ao meu lado. Tenho certeza disso, eu sou muito feliz ao lado dela. Mas não somos as pessoas mais felizes, mas também não somos as mais infelizes e vivemos muito bem pela graça de Deus. Temos a Camille, de 17 anos, e temos o Felipe, de 5. Né? Uma grande temporada, um temporão aí, né, de 13 anos. O Senhor nos deu o Felipe, ao decorrer da nossa vida perdemos 3 filhos, por aborto espontâneo. Pela graça de Deus, depois dos 40, né, Deus nos deu a graça de engravidarmos e hoje somos muito felizes com o Felipe também, que é uma bênção em nossas vidas. Eu trouxe 2 livros meus hoje, eu gostaria muito de lhe chamar a atenção para esses 2 livros. O Cadê Meu Celular, eu escrevi em 2015, não é sobre mídia social, sobre internet diretamente, não. É um livro onde eu falo e trago uma reflexão sobre o perigo de nós afundarmos nesse mundo virtual, esquecemos do mundo real. Nesse livro eu falo sobre o poder da mesa. A mesa é um lugar desejado, eu amo mesa. E pasmem, o que acontece numa mesa. Terça-feira eu estava em Genebra, num pequeno grupo, num grupo de comunhão, e aí, chegando lá, uma moça me falou, oi, pastor Marlon, você lembra de mim? Desculpa, eu não lembro de você. Eu sou de Teresópolis, eu também sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. E ela me disse, há 26 anos atrás, eu estava para dar à luz a minha filha, e eu não tinha ninguém para me levar no hospital. E eu bati no portão da sua casa. E você falou que também não tinha nenhum carro lá. Mas você pegou o caminhão do seu pai e me levou para o hospital para dar à luz a essa moça que está do meu lado. Uau! Carla e a Carol estão lá em Genebra. Deus me leva a Genebra para encontrar alguém que eu pude servir há 26 anos atrás. Hoje pela manhã eu estava, antes de correr, fui para o café da manhã e estava com a camisa do Brasil e uma moça falou assim, olha que camisa bonita. Eu falei, muito obrigado. Sentei, logo a mãe e o pai começaram a conversar. Do Brasil? Sim, de onde? Goiás, Goiânia? Ah, sim, eu sou do Rio. Eu falei, opa, eu nasci no Rio. Onde? Teresópolis. Eu moro em Teresópolis mesmo. Quando? Sim. Ah, eu frequentava tal igreja. Ah, no fulano? Sim, eu conheço fulano. Eu também conheço fulano. Que legal. E aí ele falou, mas a minha igreja não é essa. A minha igreja é metodista do Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
Eu falei, Jardim Botânico do Rio de Janeiro é a igreja da minha irmã e do meu cunhado. E aí ele falou, quem é seu cunhado? Eu falei, meu cunhado é o Tiago. Ele falou, qual Tiago? Eu mostrei a foto. Tiago, o seu cunhado? Ficamos amigos ali, por uma conexão que só o Senhor faz. Tudo isso acontece numa mesa. Tudo isso acontece quando a gente está no mesmo nível, conversando, sem interrupção de celular. Esse livro vai mudar o seu relacionamento com a sua família, com as pessoas, e vai trazer uma grande direção para edificação e gestão do seu tempo. Cadê meu celular? E esse livro eu estou lançando agora, lancei em Luxemburgo, domingo passado, terça-feira em Genebra e ontem aqui, que é o Sansão que habita em mim. Deus me chamou para trabalhar e mentorear homens. Então, eu tenho um chamado para treinar homens, para discipular homens. E ano passado, numa caminhada de 140 quilômetros, o Senhor me deu essa mensagem do Sansão que habita em mim, que é uma reflexão sobre o potencial e os limites de todo homem na vida de Sansão. Sansão tem muito a ensinar a homens e também mulheres. Às vezes as mulheres ficam assim, mas esse livro não serve para mim. E hoje de manhã, refletindo sobre a história de Sansão, eu percebi que tem muita coisa nesse livro que serve também para as mulheres. Como, por exemplo, eu falo aqui sobre o ponto fraco e o ponto forte de Sansão. O ponto forte de Sansão foi a força e a coragem. Ele tinha muita coragem para o enfrentamento. Mas Sansão tinha um ponto fraco, que era não cuidar do seu ponto fraco e não ter mentor. Homens e mulheres precisam descobrir e entender qual é o seu ponto fraco. Richard Baxter, um americano, trabalha a ideia para o homem do sexo, poder e dinheiro, que também são fragilidades de uma mulher. Qual que é o seu ponto fraco? Você precisa vigiar, cuidar. Porque Sansão, ele trabalhava muito a sua força, mas deixou de cuidar da sua fragilidade. E uma outra fragilidade de Sansão era de não caminhar com mentores ou com mentor. É por isso que existe o pastor, é por isso que existe o nosso líder, para nos mentorear, uma pessoa que eu possa abrir meu coração, compartilhar as minhas tentações, para que eu não venha compartilhar logo os pecados. Sansão era alguém que caminhava sozinho, não prestava contas para Manoá, seu pai, e nem para sua mãe, e nem para ninguém. E essa foi uma grande fragilidade de Sansão. Esse livro fala sobre isso, e você pode adquiri-lo. No final nós teremos ali, eu faço questão de assinar, e eu queria muito desafiar. É um livro barato, 5 euros, é menos que, não sei, uma Coca-Cola de 2 litros, não sei quanto custa aqui, mas, quanto é a Coca-Cola aqui? Não, no Brasil mas aqui não esquece isso, mas é barato, enfim, e não é pelo preço, é pelo valor. Não existe nada melhor do que presentear alguém com um livro, tá certo? Você dá uma caixa de bombom, uma roupa, rasga o livro, tem uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Então compra aí pelo menos 10, 15, porque na hora do aniversário que você não comprou presente, não tem presente, como vai fazer? Leva o livro do pastor Marlon. Salmo de número 1, eu vou compartilhar uma breve mensagem com os irmãos. Eu talvez iria inicialmente falar sobre Sansão, mas nessa manhã orando, o Espírito Santo me trouxe à memória o Salmo 1. Eu queria muito compartilhar com vocês isso que está ardendo no meu coração, algo que o Senhor trouxe na minha vida alguns anos atrás. Eu sempre inicio o meu ano com o Salmo 1, mergulho, medito de dia, de noite, desejo, memorizo. E o Salmo 1 se tornou a primícia dos meus anos. O Salmo 1 se tornou aquele salmo que me dá a direção para o decorrer da minha vida e para o início da minha caminhada a cada ano. Nós estamos ainda no início do ano, né? Quase aí já março, mas estamos aí em fevereiro e eu penso que essa palavra seja muito pertinente para a vida pessoal e espiritual de cada um de vocês. O Salmo 1 é a primícia do livro mais lido das Santas Escrituras. Nos diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem que não faz isso, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado. E o texto continua: mas o seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Amém? Ah, desculpa, não é à noite apenas? Ah, é de dia? De noite. De noite? De dia. De dia? De noite? De dia. De dia? De noite. Ele tem prazer na lei do Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Verso 3. Esse homem, essa mulher, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto à sua estação. Sua folha também não vai murchar. E tudo o que esse homem e essa mulher faz, prosperará. Vai florescer, vai trazer vida, vai ter abundância. A Bíblia fala no versículo 4 que os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. A história de um homem que virou árvore. A história de uma mulher que é comparada com um ser, com um organismo, com uma planta que tem vida. E é claro que quando nós lemos o Salmo 1, nós sempre focamos no versículo 3. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz cresce. Nós queremos crescer, nós queremos ter uma boa família, queremos ter uma boa casa, uma boa renda. Só que nós esquecemos que para todo resultado existe uma ação. E o texto começa falando que bem-aventurado é o homem, a mulher, que não anda no conselho dos ímpios. Aqui está a primeira chave para que um homem de Deus prospere, para que uma mulher de Deus cresça e floresça onde o Senhor lhe planta. Aqui está um caminho para que a gente possa entender o que Deus deseja para a nossa vida. Como é bom ver essa igreja cheia, como é bom ver essa igreja equilibrada de adultos, de jovens, crianças. Essa é a igreja viva, o organismo que cresce. Mas a gente não vai crescer como igreja se cada membro desse corpo não entender a sua identidade. O texto bíblico fala que nós seremos como árvores plantadas. E nós precisamos entender que parte da composição da nossa identidade pressupõe um ser vivo, pressupõe vida, pressupõe um ser que está em constante transformação e crescimento. Ou seja, para que nós cresçamos como filhos e filhas de Deus, nós precisamos entender que nós somos árvores. Que nós somos um ser que deve crescer, que deve ter vida, e essa vida floresce. Por que a Bíblia fala que nós somos árvores e não somos portas? Por que a Bíblia fala que nós somos sementes, que nós somos seres que estamos reproduzindo como uma ovelha? Jesus não chama a gente de porta, Ele é a porta. Jesus não chama você de cadeira, não, Ele te chama de árvore. Por quê? Porque nós precisamos entender a nossa necessidade e a nossa identidade de sermos frutíferos em tudo aquilo que nós fazemos. O reino de Deus precisa da igreja de Cristo em Carcavelos para crescer. Porque se você não tiver a ideia ou a mentalidade de uma árvore, você vai ter a mentalidade de uma cadeira. Qual que é a mentalidade da cadeira? Ela é estática. A cadeira está ali, ela vai sempre ficar ali. Nós vamos embora, ela vai permanecer ali. Você vai voltar, ela vai estar sempre ali. Ela está presente, mas ela não frutifica. Tem muitos cristãos que estão presentes, mas não dão frutos. Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas o que elas querem é ficar sentado apenas e não produzir. Deixa eu lhe falar algo. Se você está vivo, se você está de pé, independente de quem você seja, da sua capacidade, da sua idade, toda árvore viva, ela tem um fim, dar frutos.
E nós precisamos entender essa mensagem para a nossa realidade em Portugal. Nós precisamos dar frutos porque o Senhor nos plantou neste lugar como árvore. E toda árvore bem plantada junto a ribeiro de águas dá o seu fruto à estação apropriada. E essa árvore dá fruto para que outras pessoas possam vir e comer desse fruto e se beneficiar dela. Amém. Ah, pastor, eu tenho deficiência aqui. Ah, eu tenho limite aqui. Não. O que eu posso fazer nesse lugar para que essa igreja possa florescer ainda mais? O que eu posso fazer para o ministério de louvor? O que eu posso fazer pelas crianças? Ah, eu não gosto de criança, tudo bem. Qual que é o ministério de jovens? Nós estamos agora numa clínica de basquete, mas talvez tenha alguém aqui que joga futebol, tem uma moça que dança balé. Nós precisamos alcançar essa geração perdida, faminta, uma geração sedenta. É a geração Sansão, fortão por fora, mas totalmente fragilizado por dentro. Essa é a geração pós-moderna plantada em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar. Pessoas que aparentemente são fortes, robustas, valentes, mas totalmente fragilizadas por dentro. E essas pessoas precisam de uma árvore plantada perto delas, para elas verem que existe possibilidade. Num mundo totalmente seco e árido, é possível sim frutificar. E nós temos a palavra de Deus em nós, que alimenta, que sustenta. Nós temos em nós a presença do Espírito Santo, que é a necessidade de todo ser humano, que vive numa geração dopamina, numa geração que quer prazer, quer alegria, mas é extremamente complicada e não consegue compreender a razão da vida. Deus te colocou nesse mundo como uma árvore. E a Bíblia fala que toda árvore que não dá fruto, ele corta, queima e joga fora. Jesus vê uma figueira que no seu tempo deveria dar frutos e não dava. Ele amaldiçoou aquela figueira. Porque se existe algo que entristece o coração de Deus, é uma árvore que não dá fruto. Assim como alguém que é cheio de dom, capacidade, vida, mas não produz. Não produz, porque entrou numa zona de conforto e acha que a vida é apenas receber, é apenas o conforto. Não. Eu estava hoje falando com um atleta na Bulgária hoje cedo. E eu falei para ele, -3, eu falei, vai tomar um banho gelado. Ele, o quê? Vai tomar um banho gelado. Por que isso, Mauro? Para que você gere em você desconforto. Para que você se lembre que existe dor. Para que quando você entra em campo, você se entregue. E busque o seu melhor resultado. E que você se lembre que você está vivo. E sem desconforto não vai haver conforto. Diga assim, eu sou uma árvore. Que precisa frutificar. Uma outra condição, uma outra chave, o texto fala que essa árvore, esse homem, essa mulher, não pode andar no conselho dos ímpios. Diz um ditado no Brasil, não sei se é o mesmo aqui, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é mentira. É uma mentira. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. O problema de Sansão foi não ter homens para se aconselhar ou não buscar conselhos de homem. Se Sansão se aconselhasse com pelo menos seu pai, ele seria poupado de muitos perigos. Existe muita gente boa que se aconselha com gente errada e o resultado é o buraco. Existe muito cristão que ao invés de procurar o seu pastor, o seu líder, pastor, qual que é a ideia, qual que é o senhor pensa, o senhor pode orar por mim? Não, ele não pede conselho, ele vem dar informação. É o que acontece no Brasil, em Portugal não acontece isso. É só no Brasil, tá? Ele chega e fala assim, pastor, eu vim aqui comunicar que eu vou casar com a Joana. E eu queria vir aqui hoje pedir um conselho do senhor, mas que conselho que você quer? Não, eu queria saber o que o senhor acha. Mas você não vai casar com a Joana? Sim. Já marcou o casamento? Sim. Inclusive o senhor vai fazer o casamento. Eu? Mas que conselho você quer? Não, eu quero saber o que o senhor acha. Que vai mudar na sua decisão. Saber o que eu acho. As pessoas não pedem conselhos, elas vêm na informação de algo que já tomaram decisão. Isso não é conselho. Isso é apenas uma prestação de contas. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios,
que ele não abre o seu coração para pessoas erradas. José era um homem de Deus, mas abriu o coração para a pessoa errada, para os seus irmãos. E o futuro de José foi o fundo do buraco. Gente que abre o coração para gente errada pode ter sonhos bons, mas o seu futuro pode ser totalmente prejudicado pela abertura e pela audição de conselhos de pessoas que não temem a Deus. Nesse ano, pare de ficar abrindo o seu coração para pessoas que não têm o mesmo que você carrega, para pessoas que não têm uma vida de integridade, uma vida que não tem realmente frutos. Gente que não guarda segredo. É a primeira coisa que eu falo quando eu vou atender o cliente. Tudo que você vai fazer aqui, vai falar aqui, vai ficar aqui. As pessoas hoje elas querem, não são bons profissionais, elas querem um ambiente de segurança. E infelizmente você abre às vezes a sua vida para alguém, daqui a pouco o serviço todinho está sabendo, a vizinhança está sabendo, o clube lá do futebol, a torcida do Benfica, do esporte, está toda já sabendo de você. Por quê? Porque você se aconselhou com o ímpio. Se aconselhe com homens e mulheres que temam a Deus e que são pessoas íntegras. Você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Eu sempre uso esse exemplo. Eu conheço carro, gosto de carro, entendo de carro, mas eu nunca compro um carro sem pelo menos mostrar para 3 pessoas. Porque eu estou me protegendo, eu estou dando segurança, confirmação de um bem que eu estou comprando para uma longa vida. Que Deus possa lhe dar um coração ensinável, que você, antes de fazer qualquer coisa, submeta a sua decisão a homens e mulheres que temam a Deus. Posso ouvir amém? Bem-aventurado é esse homem e essa mulher que não se aconselha com qualquer pessoa e nem fica no caminho dos pecadores. Caminho dos pecadores é um processo, é um caminho, é uma jornada. Você acha que eu escolhi, eu convidei esses 3 homens para andar comigo? Porque eu os conheço. Por que eu durmo no mesmo quarto que esses homens? Porque eu conheço. Porque eu sei que o ambiente que eu estou, as pessoas que estão compondo esse ambiente, elas são edificantes ou não edificantes. Tem pessoas que estão vivendo em ambientes que Deus não está presente, que não existe vida, não existe saúde. Pessoas que estão em ambientes que não te alegram. Pelo contrário, é um ambiente tóxico, um ambiente que é negativo, um ambiente que consome a sua paciência, consome até mesmo a presença do Espírito Santo em você. Eu não sei se você já entrou em ambientes assim, mas tem lugares que você entra, você já percebe e já presencia, já sente a presença negativa, a presença do mal. E tem muitos homens bons que estão vivendo em ambientes que não são saudáveis, mulheres que às vezes estão em ambientes, até mesmo às vezes um salão, às vezes um restaurante que vai, um grupo de amizade que vai, às vezes um grupo de WhatsApp. Não sei se vocês têm aqui o WhatsApp como a gente tem no Brasil, mas hoje 70% dos casamentos começam a se desfazer pelo grupo de WhatsApp. Homens que estão na igreja, mas estão em grupos de WhatsApp onde o que circula são mensagens profanas, vídeos pornográficos. E você fala, mas não foi eu que mandei, mas você acaba vendo, é um clique. Estão mergulhando na pornografia que está deteriorando o seu casamento, a sua relação, tirando a imagem santa e uma imagem saudável daquela mulher que Deus te deu. Foge desse grupo, foge desses homens que não temem a Deus, foge desses ambientes que não te edificam. Deus te deu poder para selecionar aonde você fica. Caminho dos pecadores pressupõe escolher o ambiente que eu estarei inserido. Eu vou ser ousado aqui em te falar. Talvez aqui nessa manhã Deus está falando para você. Esse emprego já não te cabe mais. Esse ambiente você pode estar ganhando dinheiro, mas está acabando com a sua vida. Se essa é a sua situação, ore, peça a Deus direção, se aconselhe com o seu líder, peça um conselho de um homem bom. Mas se esse ambiente te adoece, é preciso repensar se de fato Deus quer você neste lugar.
Tem muitas pessoas ganhando dinheiro e adoecendo, e tendo que usar o seu salário para comprar remédio para dormir. E nós precisamos tomar cuidado dos ambientes que nós estamos frequentando. E ele fala mais uma coisa, além de conselho, além de ambiente, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem bem-aventurado seleciona as suas amizades. Essa mulher bem-aventurada seleciona com quem vai andar com ela. Ambiente é formado por pessoas, sim. Mas é muito importante você também escolher quem vai se assentar na mesa com você. Um judeu, por exemplo, não se assenta na mesa com qualquer pessoa. Ele precisa conhecer, ele precisa saber a essência, ele precisa saber o caráter, a integridade para se assentar. Porque enquanto nós estamos de pé, tomando um cafezinho na padaria, está tudo bem. Estamos tomando um cafezinho. Chega uma hora que a perna cansa e tchau. Mas quando você se assenta, a conversa vai ser longa. E é por isso que você precisa entender que nessa relação do assentar à mesa, assentar-se à cadeira, é preciso ter pessoas que sejam acima da média, para que você seja abençoado por essas pessoas. Essa semana, como eu aprendi? Como eu aprendi com Moisés, como eu aprendi com o Israel, como eu aprendi com ele. Você tem 45 anos, você vai aprender com um jovem de 22? Sim. Aprende. Aprende. Cada um tem algo para nos passar. Quando alguém tem, de fato, algo que você não tem. Mas não queira tirar de alguém algo que ela não pode te dar. Diz o ditado que nós somos a média das pessoas com quem nós andamos. E na vida é necessário escolher, selecionar. Pastor Marlon, então você então é selecionável? Você então faz acepção de pessoa? Não. Jesus não fez acepção de pessoa, mas ele selecionou 12 homens para caminhar com ele, sabendo que um iria lhe trair. Mas aquele homem era importante. Para quê? Para manter viva a chama da oração, da intercessão e da vigilância entre aquele grupo. Eu penso que Jesus tinha muitas pessoas, Alberto, pedindo, por favor, deixe-me ser seu discípulo, por favor, deixe-me te seguir como um apóstolo. Mas Jesus foi alguém que selecionou aqueles que iriam caminhar com ele. Desses 12 tinha 5, dos 5 tinha 3, dos 3 tinha um mais amado, que era João, que era onde ele reclinava a sua cabeça. Existiam vários níveis de relacionamento no apostolado de Jesus. E nós precisamos aprender a selecionar em 2023 quem vai andar conosco. Eu já falei para pessoas, olha, me desculpa, da minha igreja, você é minha ovelha, você é amado, mas você não serve para andar comigo. Por quê? Porque o seu testemunho não condiz com a sua pregação. E a Bíblia fala que as más conversações, 1 Coríntios 15, 33, corrompem os maus costumes. Os bons costumes, obrigado. Às vezes a pessoa é boa, é legal. Mas o que sai da boca dela não edifica. Às vezes a pessoa bonita é a pessoa que eu quero me relacionar. Mas o que sai do coração, o que sai para fora é aquilo que está aqui dentro. E nós precisamos saber selecionar nesse processo da nossa vida, que é curto, quem vai caminhar conosco. E eu termino agora dizendo que o mais importante nesse processo está no versículo 2. Esse homem, essa mulher, bem-aventurado, feliz, abençoado, abençoada, tem o prazer na lei do Senhor. Tem um prazer na lei de Deus. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas essas palavras jamais passarão. Elas estão se cumprindo. Continuam se cumprindo. Mais de 3.000 anos se passaram e as Escrituras continuam atualizadíssimas.
quando nós temos prazer nessa lei do Senhor. Nós temos direção, temos sabedoria, temos graça para a nossa vida. E o resultado é tudo o que nós fazemos. Não é quase tudo, gente, é tudo. O casamento vai melhorar? Sim, vai melhorar. Porque eu tenho do meu lado um homem que ama a palavra de Deus. Se esse homem ama a palavra de Deus, ele vai temer a Deus. E se ele temer a Deus, ele vai temer-me também, a nossa relação. Do outro lado, você tem uma mulher que ama a palavra de Deus. Medita nessa palavra dia e noite. Era como Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, sábia, temente a Deus, virtuosa. Você sabe que essa mulher vai cuidar bem da sua casa, dos seus filhos. Você sabe que você vai ser amado, vai ser leal, vai ser fiel. Porque essa mulher medita na lei do Senhor. Quando nossos filhos são criados na lei do Senhor, eles são gerados com vida, com temor, com honra. A minha filha tem 17 anos de idade. E eu sabia que um dia o Senhor iria lançá-la para uma nação. A minha filha é uma moça das nações. E ano passado, a Camille, ela recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. Ganhou bolsa, casa, uma bênção, um milagre de Deus, ter a minha filha estudando na high school nos Estados Unidos. E nós sabemos que é uma outra cultura, um outro ambiente. E as pessoas falam, mas você é louco deixar sua filha com 17 anos. Ontem o Daniel falou, até 18, ela é em casa. Depois de 18, sai. Eu falei, meu foi 17, Daniel. Foi mais rápido que você. E uma moça. Mas eu sabia a moça que eu havia gerado, fundamentada na lei do Senhor. E a Camille, tudo que ela faz, ela não vai na mãe, ela vai no pai. Pai, eu temia esse momento, sabe? Eu temia esse momento. Entendeu? Pai, tem um rapazinho aqui que é bonitinho. Esse momento iria chegar. Chegou para vocês? E ontem eu vi aqui o teu genro, né? Eu não sei o que foi mais constrangedor, abraçar a esposa na frente do povo ou tendo o olhar do sogro, né? Ele abraçando aqui e o sogro assim para ele, né? Que coisa constrangedora, né? Tem que tirar esse sogro daqui, essa sogra daqui. Mas ontem a Camille me mandou uma mensagem, né? A gente conversando, pai, vai ter um prom agora, o baile. E eu tô aqui querendo aquele, mas o outro me convidou, o que eu faço agora? Esses dias foi a festa lá, né, do time de campeão de futebol, e eles foram sair, e de repente, lá de madrugada, todo mundo lá celebrando, ela me manda uma foto, eu falei, tá tudo bem aí, filha, tudo ok? Você tá, mas olha que tristeza. Ela mostrou um grupo de garotos fumando charuto e bebendo. E ela falou assim, pai, tão novos, numa escola cristã. Essa moça, ela não se envereda em ambientes com pessoas. Ela não deixa de temer a palavra de Deus, porque a palavra foi inserida, a palavra possuiu-a. Nós precisamos ser pessoas possuídas pela palavra de Deus, que tudo que vem à nossa mente, a nossos olhos, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, para que a gente não se torne apenas cristão nominal. Ontem falávamos sobre isso, aqui com a Robbins, né? No Brasil já tem agora no IBGE, nas estatísticas, protestante nominal. É como assim, pescador sem pesca, jogador sem jogar. Eu sou um corredor, mas não corro. Então você é o ex-corredor, você não é corredor, porque o corredor tem que correr. O jogador tem que jogar, e o cristão tem que amar a palavra de Deus, tem que viver segundo a palavra de Deus. Ele precisa meditar nessa lei de dia e de noite, e tudo aquilo que está na palavra eu faço, e nada fora da palavra eu não me submeto. Porque essa é a condição para que esse homem e essa mulher de Deus prospere, cresça e seja abençoado em tudo aquilo que ele fizer. Esse homem vai ser o melhor profissional. A sua empresa vai ser a melhor empresa porque ele coloca o Senhor primeiro. O seu trabalho ele vai ser promovido porque ele chega mais cedo. Ele é fiel, ele não rouba, ele não mente.
Ele cumpre as suas obrigações porque ele teme a palavra de Deus. Logo, ele sabe que o seu patrão não é o João, não é o Pedro. O seu patrão chama-se Jesus de Nazaré. E tudo que ele faz conforme fosse para o Senhor e não para nós. Se nós aplicarmos essa palavra na nossa vida, nesse ano, nesse lugar, nós teremos uma igreja cada vez mais crescente, nós teremos uma vida cada vez mais abundante, nós teremos uma família cada vez mais frutífera e alegre no Senhor. E é para isso que eu vim aqui hoje, para orar segundo essa palavra sobre a vida de vocês. Para que essa palavra se cumpra na nossa vida. E nós venhamos ter um ano de abundância, de frutos, que alimentem os outros e que glorifiquem ao nosso Pai. Vamos ficar de pé? E eu gostaria de orar nesse momento, pela sua vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Já seria possível você fazer aqui uma rápida oraçãozinha de fundo? Eu não sei se tem o costume de fazer apelo aqui, Roberto. Podemos fazer. Feche seus olhos. Eu gostaria, eu não sei, eu não conheço praticamente ninguém aqui, mas eu sinto no meu coração de fazer um apelo. Talvez alguém que está aqui hoje nos visitando, alguém que já está vindo a essa igreja há algum tempo, a essa casa, mas nunca tomaste uma decisão por Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pedir ao Senhor que te receba como um filho ou como uma filha amada. A Bíblia fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu gostaria de orar. Se você está aqui nessa manhã e deseja entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você nesse momento. Tem alguém aqui hoje? Eu quero orar com você. Eu gostaria de orar também por aqueles que desejam ser como uma árvore nesse ano. Pessoas que cansaram de ser como porta, como uma estante, como um pedestal. Não, eu quero produzir, eu quero frutificar. Eu vou dar frutos nessa igreja. Eu vou dar frutos no meu casamento, na minha casa. Eu vou dar frutos no meu trabalho. Eu quero ser como essa árvore plantada. Eu cansei de viver uma vida infrutífera, de viver uma vida de estagnação. Eu quero produzir. Eu quero ser como uma árvore que tudo que faz prospera, onde é plantada dá frutos. Eu quero que você levante a sua mão e eu vou orar por você, onde você estiver, em nome de Jesus. Pai, o que eu vejo neste lugar é um lugar de crescimento. Eu vejo neste lugar um lugar de abundância, um lugar onde as pessoas vão colocar aos teus cuidados os seus dons e os seus talentos. Senhor, existem muitas pessoas com talentos neste lugar, talentos da música, da fala, talentos do planejamento, da administração, talentos da mídia social, da arte, do esporte. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida que hoje possa sentir ardendo no seu coração a chama do teu Espírito, chamando para frutificar, chamando para produzir, chamando, Senhor, para dar frutos que venham alimentar os perdidos e carcavelos. Senhor, nessa manhã, mostra a cada um dos teus filhos o que devem fazer. Senhor, traga alinhamento à liderança dessa igreja. Senhor, gere em nome de Jesus a fome e a sede pela tua palavra. Que a tua palavra
luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés, possa brilhar em nós. Que nós venhamos meditar nessa lei todos os dias, dia e noite, e desejar fazer-se cumprir aquilo que nela está escrito. Eu oro, Senhor, e declaro um novo tempo sobre Carcavelos, um novo tempo sobre Portugal, um novo tempo sobre a Igreja de Cristo neste lugar. Que o Senhor faça levantar-se jovens apaixonados por Ti, homens e mulheres que amem a sua família a despeito de qualquer coisa, homens que desejam ser sacerdotes do seu lar, homens que venham liderar a sua casa como o Senhor Jesus nos liderou. Senhor, eu quero te pedir que homens sejam levantados nessa manhã com a graça da liderança cristã, com o amor de Jesus e com o cuidado paternal sobre a sua família. Eu oro nessa manhã, grato a Ti por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem recebe essa oração, quem deseja ser como uma árvore frutífera neste ano, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Diga eu serei como uma árvore. Do Salmo 1. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Rei. Vamos aplaudir ao nosso Jesus. Antes de sentar, dê um abraço em alguém e fala: você é uma árvore que dará frutos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Roberto, Delaine. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Despedir de quem está online. Temos aqui 2 ou 3 coisas para dizer aos que estão presentes antes de terminarmos, antes de sairmos. Mas então, quero me despedir de quem está a nos acompanhar online. Tenha um domingo abençoado, uma boa semana. Não deixe de dar 6 abraços em alguém hoje. Pode ser da mesma pessoa, mas também pode ser em 3 ou 4 ou 5 ou 6 pessoas diferentes. Deus abençoe uma boa semana para cada um. Aplique a sua vida, seja uma árvore também. E nós também queremos ser.